Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 820, pregado na manhã de domingo, 12 de julho de 1868, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Ouvi muitas vezes essas palavras dirigidas a um público indiscriminado, e sempre me pareceu que, assim, foram desviadas de seu sentido adequado. Essas palavras, tal como estão no Novo Testamento, não contêm nenhuma exortação a todas as pessoas, mas são dirigidas ao povo escolhido de Deus. Elas não pretendem ser uma exortação aos não convertidos. Elas são, como as encontramos na epístola, além de qualquer questão dirigida àqueles que já são salvos através de uma fé viva no Senhor Jesus Cristo. Nenhuma evidência se faz necessária nessa afirmação, pois toda a epístola é dirigida aos santos. Ela começa: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Filipenses 1, 1. E o versículo diante de nós contém em si provas conclusivas de que Paulo não estava falando aos incrédulos, pois ele chama as pessoas a quem se dirige de meus amados. E ele diz delas: por isso, meus amados, como sempre obedecestes, não somente em minha presença, mas agora mais ainda em minha ausência. Filipenses 2, 12. Ele estava, portanto, escrevendo para pessoas que haviam sido obedientes ao Evangelho. Mas toda a verdadeira obediência brota da fé salvadora e, portanto, dirigia-se àqueles que, pela fé em Cristo, se haviam tornado obedientes aos mandamentos do Evangelho. Aqueles que creem e são obedientes, ele escreve: exercitai vossa salvação com temor e tremor. Pode ser correto usar um texto separadamente de tal vinculação, e não me atrevo a censurar aqueles que lidaram com essa passagem, mas nunca é correto tentar extrair doutrina autoritária de um texto fora do contexto e, portanto, nada pode ser retirado do texto que nos é apresentado em referência ao dever ou ao poder dos não convertidos, visto que a partir da relação que tem, isso está unido e vinculado àqueles que são santos em Cristo Jesus e àqueles que foram e continuam sendo obedientes ao Evangelho que Paulo proclamou. Se, por vezes, olhássemos um pouco mais para a relação entre as frases, deveríamos evitar erros muito perigosos. A Bíblia deve ser tratada de acordo com o bom senso, como você faria com qualquer outro livro. Se tomássemos os escritos de qualquer autor, por mais cuidadosamente que ele se expressasse, se escolhêssemos uma frase aqui e uma frase acolá, poderíamos fazer com que o autor dissesse aquilo em que nunca acreditou, ou melhor, fazê-lo ser o defensor de opiniões que ele abomina. Assim é com a Bíblia. Se você não prestar atenção à relação e à execução geral da passagem, você perderá a mente do Espírito de Deus e, em vez disso, empurrará sua própria mente para as palavras de Deus, ao invés de extrair os pensamentos de Deus das palavras do Espírito Santo. A exortação diante de nós é dada unicamente ao povo de Deus, e sinto que ela é mais do que a minha consciência poderia suportar se eu forçasse ela a qualquer outro propósito. A todos os que obedecem ao Evangelho, vem esta manhã a palavra do Espírito Santo. Exercitai vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós. Em certo sentido, a salvação de cada pessoa que crê em Cristo é completa, e completa sem qualquer ação de sua parte, visto que está consumado. João 19, 30. E estamos completos em Jesus. Observe que há duas partes de nossa salvação, uma completa, a outra ainda incompleta, embora garantida de que será levada à perfeição. A primeira parte da nossa salvação consiste em uma obra feita para nós.
A segunda, em uma obra feita em nós. A obra feita para nós é perfeita. Ninguém pode lhe acrescentar nada. Jesus Cristo, nosso Senhor, ofereceu uma expiação completa por todas as ofensas do seu povo eleito. Ele tomou o seu povo em união consigo mesmo, e por essa união eles tornaram-se merecedores de todo o mérito de sua justiça. Tornaram-se participantes de sua vida eterna e herdeiros de sua glória. Os santos são, portanto, salvos de forma cabal no que diz respeito à obra substitutiva. Tal era o significado dessas majestosas palavras na morte de nosso Senhor. Está consumado. Ele deu cabo da transgressão, pôs fim ao pecado e trouxe justiça eterna, e assim aperfeiçoou para sempre os que são escolhidos. Agora, com a obra de Cristo, não podemos interferir. Nunca nos é dito que devemos efetuá-la, mas que devemos recebê-la pela fé, que é um dom de Deus. A bênção vem, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio. Romanos 4:5. A justificação não é de modo algum pelo esforço humano, mas pelo dom gratuito de Deus, um dom soberano. A segunda parte da salvação consiste em uma obra em nós. Esta é a operação de Deus, o Espírito Santo. Tantos quantos foram redimidos pelo sangue de Jesus, renovam-se também no devido tempo no espírito de sua mente. Na regeneração, o Espírito Santo recai sobre uma pessoa e cria nela uma nova natureza. Ele não destrói a velha natureza, que continua a ser combatida e vencida. Embora a natureza que o Espírito implanta seja perfeita em sua espécie e em seu grau, ainda não é perfeita em seu desenvolvimento. É uma semente que precisa se transformar em uma árvore. É uma criança que precisa crescer até a estatura de um ser perfeito. A nova natureza tem nela todos os elementos de toda a perfeição, mas precisa ser expandida, manifestada, para usar as palavras do texto, forjadas com temor e tremor. Deus, tendo-a efetuado pela primeira vez, torna-se então tarefa da vida cristã exercitar o princípio interior secreto, até que ele penetre todo o sistema, até que supere a velha natureza, até que, de fato, destrua totalmente a corrupção inata e reine supremo sobre todas as partes do ser humano, como fará quando o Senhor nos levar para habitar consigo para sempre. Entenda então que isso, de modo algum, diz respeito à obra mediadora de Cristo. Nem diz respeito, de modo algum, ao perdão de nossos pecados, ou à justificação de nós mesmos, que Paulo fala, mas apenas no que diz respeito à nossa vida espiritual interior. Ele diz isto: exercitai vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós. Esta manhã estou certo de que terei a sua atenção enquanto observarei, em primeiro lugar, aquilo que deve ser posto em ação. Em segundo lugar, o modelo que devemos almejar. Em terceiro lugar, o espírito com o qual devemos pôr isso em ação. E em quarto lugar, o grande encorajamento que é sugerido no texto para tal realização. O que deve ser exercitado é mencionado no texto como vossa salvação. Todo cristão deve trabalhar para o bem e para a salvação dos outros. É muito questionável que alguém conheça o próprio Senhor, a menos que deseje estender os limites do reino do Mestre. Mas em nenhum caso deve qualquer cristão pensar que ele pode seguramente negligenciar os interesses de sua própria alma. Exercitai vossa salvação. A sua caridade deve começar em casa. Você deve procurar a disseminação da verdade, mas primeiro deve conhecer a verdade por si próprio e deve procurar diariamente compreendê-la melhor. Você é obrigado a tentar resgatar aqueles que vagam por esse mundo, mas você deve tomar cuidado para que você mesmo não sucumba, pois por mais altruísta que você possa se tornar, e Deus permita que você obtenha altruísmo sobremaneira, ainda assim é uma lei da natureza e igualmente uma lei da graça que você deve cuidar da autopreservação. De fato, se você negligenciar isso, você se tornará totalmente incapaz de fazer alguma coisa para a salvação de outras pessoas. Exercitai vossa salvação. Ao arar o campo de outro, não permitam que o de vocês fique ocioso. Ao apontar o outro o cisco em seus olhos, não permitam que uma viga os cegue. Preguem contra o preguiçoso, mas não deixem que o espinho e o cardo cresçam em seu jardim. Vocês testificam do remédio que Cristo pode dar,
Mas você, médico, certifique-se de que você está curado. O primeiro trabalho de um cristão deve ser ver que todas as suas graças estão em uma condição vigorosa, que o arrependimento sempre chora por causa do pecado, que a fé sempre olha para a cruz, que a paciência se torna mais forte para carregar sua cruz, que os olhos da esperança são limpos para contemplar a glória vindoura, que a fé acrescentamos coragem, que a coragem, paciência, e a paciência, bondade fraterna, e a bondade fraterna, amor. Nunca devemos sentar-nos, cruzar os braços e dizer: o trabalho da minha vida acabou, estou salvo, não tenho peregrinação a fazer à cidade celestial, não faço guerra para expulsar os cananeus. Oh, amados, o tempo de descanso virá do outro lado do Rio Jordão. Mas por enquanto, cabe a vocês avançarem como o corredor cujo prêmio ainda não conquistou, e assistir como um guerreiro cujo conflito ainda não terminou. A sua própria salvação é a sua primeira preocupação. O texto fala de exercitar ou pôr em ação vossa salvação. Ora, aquilo a ser posto em ação é algo que o texto nos diz que está, ao mesmo tempo, efetuado. Podemos seguramente desafiar qualquer um a pôr algo em ação que não é de primeira importância. Deus, nos é dito no 2º versículo do nosso texto, efetua isso em nós. Portanto, devemos exercitar do interior para o exterior. Nós pomos em ação, trazemos para fora, retiramos desde o âmago de quem somos para a nossa vida exterior, aquilo que Deus efetua constantemente em nós, nos recessos secretos interiores do nosso ser espiritual. Um ímpio não pode fazer nada de bom, pois nada foi efetuado nele. Se ele puser em ação o que está dentro dele, separadamente do que Deus efetuou nele, a mentira naturalmente manifestará o que é de sua própria natureza, ou do diabo. Contenda, inveja, assassinato e uma infinidade de outras coisas. Ponha em ação o coração humano, ponha em ação o que a natureza tem efetuado em seu ser, o que o diabo tem efetuado, e você porá em ação o criminoso hediondo, ou então o fariseu orgulhoso e hipócrita. Mas, cristão, há princípios melhores em você, e você deve cuidar da formação, talvez essa seja a palavra, para exercitar de dentro de sua própria alma o que Deus tem efetuado soberanamente em você. Você tem a fé que Deus lhe deu como um dom da livre graça. Ponha em ação, então. Haja como alguém que crê. Confie em Deus em sua vida diária. Você possui a semente incorruptível. Traga para fora, então. Que toda a sua conduta seja incorruptivelmente pura e celestial. Você professa que o Espírito Santo habita em você, e ele o faz se você é um verdadeiro cristão. Bem, então, que toda a sua conduta seja saturada com a influência sagrada. Que seja você a ter uma vida celestial de alguém em quem habita o Senhor do céu. Sejam semelhantes a Cristo, uma vez que o Espírito de Cristo habita em vocês. É isso que deve ser tratado, então. Trazer para fora, exercitar e desenvolver o tesouro da graça que Deus efetuou em vocês. Vossa salvação, diz o texto. E isso é bastante correto. Santidade é salvação. Não devemos exercitar nossa salvação da culpa do pecado. Isso foi feito por Cristo. Temos agora de exercitar nossa salvação do domínio do pecado. Deus, de fato, operou isso em nós. Ele quebrou o jugo do pecado em nossos corações. O pecado vive, luta e batalha, mas é destronado. E nossa vida deve significar a derrocada e destronamento contínuos do pecado em nossos membros. Uma pessoa pode ser salva da culpa do pecado e, no entanto, pode não ser totalmente salva do poder do orgulho por enquanto. Por exemplo, alguém salvo pode ser contaminado por ser orgulhoso de seus bens, ou orgulhoso de sua posição ou de seus talentos. Agora, aquele que crê deve, com temor e tremor, exercitar sua salvação desse mal terrivelmente intolerável. Alguém pode estar sujeito a uma atitude impaciente e imprudente, e pode estar muitas vezes zangado sem uma causa aparente. Meu irmão, sua salvação do pecado não está completa até que você seja salvo de um temperamento mau. E dia após dia, com resolução solene, você deve exercitar sua salvação a partir desse ponto. Eu poderia elencar aqui qualquer forma de afligir o pecado ou qualquer uma das tentações que vem do mundo, da carne e do diabo.
E em cada caso, digo-lhes que se disponham ao trabalho para a salvação de sua escravidão. Nossa missão é lutar continuamente pela libertação do jugo do pecado, lutando sinceramente para que não sejamos agrilhoados por qualquer fraqueza, que não sejamos escravos de qualquer conjectura ou forma das obras do diabo, pondo em ação com veementes esforços a busca de santidade por toda a nossa libertação do pecado que habita em nós e do pecado que batalha em nós. Acredito ser essa a grande missão da vida do cristão. Ouvi dizer que o bom escultor, sempre que vê um bloco de mármore adequado, acredita firmemente que há uma estátua escondida dentro dele e que sua missão é apenas tirar o material supérfluo e assim desvendar o objeto da beleza, que será uma alegria eterna. Cristão, você é aquele bloco de mármore. Você foi extraído pela graça divina e separado para o serviço do Mestre. Mas não podemos ver a imagem de Cristo em você ainda como desejaríamos. É verdade que existem alguns traços disso, alguns contornos turvos de que deve ser. Você deve, com a talhadeira e o martelo, com esforço constante e santa dependência de Deus, desenvolver essa imagem de Cristo em si mesmo, até que seja descoberto por todos como aquele que pertence ao seu Senhor e Mestre. Deus esboçou a imagem do seu Filho em você, no mármore ainda ligeiramente esculpido. Ele o delineou de forma justa e você tem apenas de continuar a desbastar esses pecados, fraquezas e corrupções, até que a imagem justa do Deus encarnado seja vista por todos. Você é hoje, caro cristão, como a semente de Israel em Canaã. Você não tem de escapar do Egito, você já está livre. Com a mão erguida e com o braço estendido, Deus libertou do faraó do seu pecado. Você já passou pelo deserto de suas convicções. As serpentes impiedosas e o deserto uivante estão todos subjugados agora. Você atravessou o rio, é uma pessoa salva. Jesus, o Josué, está no comando. Ele reina e governa sobre o espírito de vocês. Você não tem de lutar para alcançar a terra. Você já está nela, porque nós que cremos, entramos no descanso. Mas o que você tem de fazer agora? Ora, você tem de estender o reino dentro de si mesmo, derrotando nações de pecados, uma após outra. Você tem, no poder do Espírito, disposto as corrupções diante da luz do sol, para destruir os pecados de forma cabal, e não deixando que nenhum escape. Pois Canaã nunca será um lugar de descanso para você, até que você tenha expulsado os cananeus, e viverá na terra sem associação com o pecado. Esse é o assunto que, então, você é sinceramente convidado a participar. Que o Espírito Santo lhes conceda a graça de nunca esquecerem isso enquanto viverem. Em segundo lugar, qual é o modelo que devemos almejar? Todo artista requer algum padrão ou ideia em sua mente para o qual ele deve trabalhar. Peço-lhes que remetam ao capítulo propriamente dito. Tomando o texto de acordo com seu contexto, Paulo exortou as pessoas a quem se dirige assim: que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2:2. As quatro expressões têm a mesma ideia. Paulo quer que todo o povo de Deus seja unânime, quer que pensem da mesma forma. Essa é a interpretação precisa do grego. Quer que tenham os mesmos pontos de vista, recebam a mesma verdade, lutem pela mesma fé. Ele queria que eles fossem semelhantes tanto no coração quanto na mente. Todos eles devem ser encontrados no mesmo amor, não alguns amando os demais, mas cada um amando a todos. E nem mesmo uma única pessoa desobrigada de tal. Cada alma resplandecendo com o fogo sagrado. Ele os tinha unido em cada esforço sagrado, tendo o mesmo ânimo, ou, como diz o grego, de uma só alma. Como se, em vez de 100 almas consagradas em 100 pessoas, tivessem apenas uma alma encarnada em 100 corpos. Ele quer que todo o povo de Deus seja fundido em uma só raça, feito para amarem-se uns aos outros, de fato, com um coração fervorosamente puro. Agora, com isso, podemos dizer se estamos nos tornando tal qual nosso Senhor. Qual é a nossa posição hoje em relação aos nossos colegas cristãos? Se houver conflitos e divisões entre si, vocês são carnais e vivem como pessoas comuns.
De onde vêm as discórdias? Não vêm elas das paixões carnais? Irmãos, se não puderem trabalhar com os seus correligionários da fé, se não puderem sentir um amor para com os seus membros fraternos, pode ser que vocês se sintam justificados ao manterem-se afastados deles e falando de maneira humana e aos humanos. A sua justificação possa ser boa, mas tenham certeza, se estivessem plenamente desenvolvidos na vida divina, teriam paciência suficiente para suportar a fraqueza de um irmão e para ignorar os seus erros. Teriam graça suficiente também para superar as suas próprias fraquezas, que podem, afinal, ser a verdadeira causa da discórdia. Irmãos, quando temos opiniões divergentes, um de nós deve estar errado, pois não somos completos em conhecimento. Quando estabelecemos diretrizes divergentes em uma igreja, não podemos ser todos igualmente sábios. Por isso, alguns de nós precisam ser mais bem guiados pelo Espírito de Deus. Mas quando uma igreja marcha como a antiga legião romana, cada um mantendo o passo, e cada guerreiro inspirado como com uma só alma, quando via a águia ser trazida para a frente do pelotão e a seguia para a vitória ou para a morte, então a igreja tem vida e vigor, e somente nesse momento. Agradeço a Deus por termos tido muito disso durante muitos anos, e regozijo-me com isso, mas queremos ainda mais. Há alguns pedaços de metal duro entre nós que não foram fundidos e, portanto, não são essencialmente um com o material como um todo. E ora a Deus, se em qualquer momento começarmos a ser separados no coração um do outro, que o Espírito Eterno nos ponha no fogo novamente e nos derreta, que nos lance no mesmo molde e que Deus envie a mesma unidade a todas as igrejas cristãs. Philip Melanchthon lamentou em seus dias as discórdias entre os protestantes e procurou reunir os protestantes por meio de uma parábola de guerra sobre lobos e cães. Os lobos tinham um pouco de medo, pois os cães eram muitos e fortes e, portanto, enviaram um espião para observá-los. Em seu retorno, o olheiro disse: "É verdade que os cães são muitos, mas não há muitos mastins entre eles. Há cães de tantos tipos que dificilmente se pode contá-los. E quanto à maioria deles, disse ele, são cães pequenos, que latem alto, mas não podem morder. No entanto, isso não me animou tanto, disse o lobo, do que isso. Enquanto eles marchavam, observei que eles estavam todos abocanhando uns aos outros de um extremo ao outro. E pude ver claramente que, embora todos odeiem o lobo, cada cão odeia todos os outros cães de todo o coração. Receio que isso ainda seja verdade, pois há muitos que professam a fé que abocanham uns aos outros de um lado ou de outro, seguidores de Jesus também, quando é melhor guardarem os dentes para os lobos. Para que os nossos inimigos sejam confundidos, isso deve acontecer pelos esforços arregimentados de todo o povo de Deus. Unidade é força. O Senhor envie pureza e unidade a Sião. E então, ai das tuas portas, ó Filistéia. O estandarte do leão de Judá conduzirá à vitória certa, quando as discórdias de Ruben forem curadas, e Efraim deixar de invejar a seu irmão. Cura as nossas divisões, ó Senhor, e assim pisaremos os nossos adversários na tua força. O próximo versículo nos dá outra regra para a orientação em nossa campanha sagrada, como vou chamá-la. Trata-se da humildade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Falemos sobre grandes obras que foram alcançadas por engenheiros, pontes sobre os desfiladeiros, montanhas perfuradas. Porém, aqui está uma obra muito mais tremenda, na qual ninguém se aventuraria, não fosse pelo encorajamento que Deus já nele tenha operado. Nada deve ser feito por desavenças. Quanto do serviço religioso, porém, é realizado do começo ao fim em desavenças. Às vezes, um grupo procurará crescer apenas para se tornar maior e mais influente do que outro. Será que os professores da escola dominical nunca tentam dar boas aulas e obter conversões para que possam ser mais honrados do que os outros? Isso nunca entra na sala de aula. Os pregadores de rua nunca desejam pregar melhor do que os outros para que possam ganhar mais aplausos? Sei disso por experiência própria, que o Espírito
de desavença pode facilmente chegar ao púlpito e que o ministro pode estar tentando superar o seu próximo quando pensa estar cheio de zelo por Deus. O diabo teve um dedo na construção de muitos locais de culto. As pessoas tiveram desavenças umas contra as outras e depois se separaram e construíram uma nova igrejinha, imaginando que tudo foi para a glória de Deus. Enquanto isso, o diabo sentiu que foi para a sua glória e ele se regozijou nisso. Sempre que sirvo a Deus por qualquer motivo de rivalidade ou desavença, no fim, provo a mim mesmo que não pus em ação minha salvação devido a um mau desejo. E preciso temer e tremer, começar de novo e trabalhar diligentemente, até que o espírito de orgulho seja expulso de minha alma. Novamente, que nada façais por vanglória. Ó, quanto é feito por vanglória! Quantas pessoas se vestem por vanglória! O pensamento é de superioridade. Essa roupa me deixa bonito. Quantos contribuem à causa de Deus por vanglória, para que pareçam generosos? Quantas vezes um pregador refina suas frases e escolhe suas palavras para que pensem que ele é um orador capaz e um pregador eloquente? Vanglória. É uma maravilha que Deus nos aceite em qualquer uma de nossas obras. Na verdade, ele nunca poderia se não as visse lavadas no precioso sangue de Jesus. Pois em quase tudo, desde o membro mais baixo até o ministro mais útil de Cristo, essa vanglória se manifestará. Ah, irmãos, vocês devem exercitar sua própria salvação para se desfazerem desse espírito de vanglória e fazê-lo com temor e tremor, com o auxílio de Deus. É indigno da parte de vocês serem vangloriosos. É desonroso para Deus. Vocês devem ser tirados dele. O braço divino os ajudará na luta. E rogo-lhes que, como obedeceram a muitos preceitos do Evangelho de nossos lábios, sejam obedientes agora e esforcem-se contra toda vanglória. Sempre que a tenho notado, e a tenho notado entre vocês, tenho me entristecido muito. E entristeço-me porque talvez eu mesmo tenha dado o exemplo. Com demasiada frequência, os obreiros estão dispostos a engrandecer sua própria obra e a pensar levianamente acerca da obra dos outros. Observe-se que tal instituição está florescendo, mas alguém diz imediatamente: sim, sim, há muitas conversões, mas eu me pergunto se todas elas durarão. É um vício miserável que os obreiros depreciem a obra de outros obreiros. É bastante triste vê-lo nos melhores seres humanos. E vejo em toda parte. As pessoas irão, se puderem, jogar a obra de outras pessoas para baixo, a fim de fazer com que sua própria obra pareça estar aumentando rapidamente. Essa vanglória está completamente errada. Tudo mostra que ainda não estamos conformados à imagem daquele grande modelo de perfeição, Jesus Cristo, o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa profissão de fé. Em seguida, o apóstolo diz: por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Ai de mim, até que ponto nos colocamos abaixo desse critério? Muitos poucos alcançaram essa graça. John Bunyan retrata lindamente Cristiana e Misericórdia saindo do banho da casa do intérprete. Elas tiveram joias colocadas sobre si, e quando ambas são lavadas, Misericórdia diz a Cristiana: quão formosa e bela você parece. Não, minha irmã, disse Cristiana, não vejo beleza em mim mesma, mas como você está linda. Acho que nunca vi tanta beleza. Ambas eram adoráveis porque podiam ver a beleza de outras pessoas. Sua própria beleza espiritual pode ser muito medida pelo que você pode ver em outras pessoas. Quando você diz: não há santos hoje, deve-se temer que você não seja um. Quando você se queixa de que o amor está morto na igreja cristã, ele deve estar morto em seu coração, ou você não diria isso. Como você pensa dos outros, assim é você. Pela sua própria boca, você será condenado. Vocês serão medidos com a medida que usarem para os outros. Quando chegarmos ao ponto de admirar o bem de outras pessoas que ainda não alcançamos, em vez de depreciar outras pessoas porque elas não têm algo que nós temos, quando chegarmos a isso, estaremos evidentemente mais próximos de Cristo. Se o pregador mais conhecido pode dizer: meu amado irmão fulano de tal tem uma congregação menor, e não é um pregador que chama muito atenção, mas ele prega tão cuidadosamente e cuida de cada indivíduo tão bem que eu o admiro muito.
e devo me esforçar para imitá-lo. E se a pessoa com a pequena congregação diz: meu irmão Beltrano estuda para descobrir palavras apropriadas, é elogiado pelo povo de Deus, é muito sincero e é um grande ganhador de almas. Eu gostaria de ser assim, tão sincero, eu admiro isso nele. Ora, essas trocas de estima amorosa são infinitamente mais semelhantes a Cristo do que se o ministro com a grande congregação dissesse: o irmão fulano enganou-se em sua vocação, ele não consegue obter mais do que tantas pessoas para ouvi-lo. De que adianta a sua pregação? Para o que o da menor congregação diria com rancor: ah, o trabalho de Beltrano é apenas fogo de palha, belas palavras e emoção, porém não há nada nele. Satanás aprova grandemente a nossa repreensão uns contra os outros, mas Deus não faz. Aprendamos hoje mesmo a valorizar os outros em vez de os depreciar, pois uma vez que demonstrarmos um espírito manso e humilde, exercitaremos nossa própria salvação. O apóstolo demora mais um momento até incutir, como parte da salvação a ser posta em ação, o desenvolvimento de um espírito de amor e caridade recíprocos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2:4. Em questões materiais, não pensem que seja suficiente que a sua própria empreitada prospere. Desejem ver os seus irmãos obterem tal suficiência. Não sejam tão gananciosos a ponto de raspar tudo em seu próprio prato, mas deixem que outros tenham participações em seus negócios. Se eles são pobres e vocês são ricos, ajudem-nos. Se eles estão em dificuldades e vocês possuem em abundância, ministrem as suas necessidades. Não deixem Cristo despido e você mesmo podendo, não queiram vesti-lo. Mas se um membro sofre, você, como outro membro, sofra com ele. Em coisas espirituais, pensem que não é suficiente viverem perto de Deus. Tomem os casos de outros que podem ter se desviado e ponham-nos diante do trono da graça e procurem, com repreensão amorosa ou admoestação suave, restaurar os que estão caídos, lembrando-se de si mesmos, para que não sejam tentados também. Desejem o bem de todos os membros da igreja a que pertencem. De fato, na medida do possível, procurem a prosperidade da alma de todo o povo de Deus. Observem, pois, meus irmãos, que o desígnio do apóstolo é este: se quisermos exercitar a nossa própria salvação, isso deve acontecer ao lançarmos no pó o nosso ego e tornar-nos altruístas. Em proporção, quando somos egoístas, somos vendidos ao pecado. Mas em proporção, quando somos altruístas, vivemos para os outros por amor de Cristo. Em proporção, quando valorizamos os outros, estabelecemos uma consideração baixa acerca de nós mesmos. Nessa proporção, estamos avançando na graça e desenvolvendo nossa própria salvação do pecado. Como eu disse antes, eis aqui o trabalho, eis aqui a dificuldade. A descida ao averno do pecado é bastante fácil. Quantos caem no pecado tão depressa como os viajantes que deslizam pelo lado nevado de um maciço alpino? Entretanto, o labor de ir ao topo, de subir a colina de Deus, esse é o trabalho. Essa é a dificuldade. Bem-aventurado aquele que, apoiado no braço eterno, põe em ação a sua própria salvação e tem permissão para subir ao monte do Senhor e permanecer em seu santo lugar. Antes de o apóstolo terminar esse assunto, apresentou aos filipenses o melhor modelo do mundo. Leia o próximo versículo e veja depois a que imagem devemos ser moldados. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5-8. Aí está o seu modelo. Jesus rebaixa-se da divindade à forma humana, do trono acima dos querubins à manjedoura, entre os animais. Rebaixe-se, meu irmão, se quiser ascender. Se você quiser ser grande, seja pequeno. Se você quiser ser elevado, diminua-se. Se você quiser ser exaltado, desça. Sim, e seja como o Mestre foi, pois você nunca poderá ser perfeito sem ele, que se dispôs a desistir da própria vida para a glória de Deus, ao renunciar à sua reputação, ser contado com os transgressores
e crucificado com malfeitores. Ele então entregou a sua vida à morte em sua forma mais vergonhosa e dolorosa, a morte de cruz. Nós não teremos colocado em ação completamente nossa salvação da escravidão deste corpo carnal até que estejamos dispostos a desistir da reputação e da honra, se simplesmente servirmos a Cristo e estivermos dispostos a colocar nossa reputação em risco, nossa natureza à ruína e desistir de tudo por Ele, se assim Ele quiser. É um trabalho árduo. As raízes de nosso egoísmo são muito profundas. O câncer mortal do amor próprio lançou as suas horríveis raízes em nossa alma, entrelaçando-as com as fibras vitais de nosso coração. Suponho que quando a última raiz do orgulho for arrancada, subiremos para estar com Deus. Até que estejamos embrulhados em nossas vestes sepulcrais, nunca teremos colocado em ação completamente nossa própria salvação. A batalha termina apenas com a vida, mas ganharemos a vitória pela graça de Deus, pois seu poder dentro de nós nos ajudará a descer àquele estado celestial de nulidade em que Deus é tudo em todos. Dominaremos os nossos membros, subjugaremos as nossas inclinações, venceremos os nossos pensamentos arrogantes, rebaixaremos o nosso orgulho e então Deus também nos exaltará grandemente, como fez com seu Filho amado. Então participaremos da honra que lhe pertence e reinaremos com ele para todo sempre. Visto que somos humilhados com ele e dispostos a morrer com ele, seremos exaltados com ele e levados a viver com ele em um mundo sem fim. Assim, apresentei-lhes o modelo para o qual devemos trabalhar para imitar, bem como aquilo que devemos exercitar. Em terceiro lugar, temos no texto o espírito com o qual devemos pôr isso em ação. Primeiro, é ser um espírito cheio de energia. Exercitai. Da palavra grega para exercitai, obtemos a palavra energia. O trazer para fora a nova natureza para a exteriorização real da nossa vida é uma obra de dificuldade superlativa. Alguns que professam a fé cristã parecem ter absorvido a noção de que a graça de Deus é uma espécie de ópio, com o qual as pessoas podem se drogar em letargia, e sua paixão por fortes doses de doutrina sonolenta cresce com aquilo de que se alimenta. É Deus que efetua em nós, dizem eles, portanto, não há nada para fazermos. Raciocínio falho, conclusão falsa. Deus efetua, diz o texto, portanto, devemos exercitar, pois Deus efetua em nós. A ajuda da graça divina não nos é dada para pôr de lado os nossos próprios esforços, mas para os incitá-los. Deus vem a nós para efetuar em nós o quê? Efetuar algo em nós para sermos indiferentes? Não. Efetuar algo em nós para que o desejemos com resolução e determinação. Será que Ele efetua algo em nós depois de o ter desejado para ficarmos parados? Não. Ele efetua em nós para o realizar. O efeito direto da influência da graça sobre o coração é tornar o ser humano ativo. E quanto mais graça ele tem, mais cheio de energia ele se torna. Uma pessoa nunca vencerá o pecado, exceto pela energia divina em si. Tenha certeza de que não se pode abater o seu orgulho apenas ao decidir fazê-lo. Terá de vigiar esse velho inimigo e ficar de olho nele como um detetive observa um ladrão. Pois quando pensar, finalmente eu realmente o superei, irá descobrir que ele trabalha sorrateiramente de outra forma, e o seu conflito começará novamente. Assim é com um temperamento colérico com o qual alguns irmãos tiveram de lutar. E quando eles pensaram, agora eu realmente dominei meu temperamento pela graça de Deus, então ocorreu algum acidente em que a tentação o atacou por outra frente, e o velho eu incendiou a língua novamente. Sim, a nossa vida deve ser empenhada em vigilância constante. E uma vez que nos vemos em meio a tropeções, devemos acrescentar arrependimento constante, orando perpetuamente para sermos sustentados rumo ao futuro, lutando incessantemente para alcançar algo ainda além, avançando cada vez mais, digo eu, pois parar é recuar, deter-se é retroceder. O texto diz ainda que ponhamos em ação a nossa própria salvação com temor. Que tipo de temor é esse? Se você ler um autor católico romano, ele lhe dirá que este é o temor do purgatório, ou o medo do inferno.
E se você for a um autor arminiano, ele lhe assegurará que é o medo de cair da graça e estar cabalmente perdido. De forma alguma, esse temor é necessário para um filho de Deus. Esse é o temor que gera a escravidão. Se tenho certeza de que creio em Jesus, não tenho mais medo de me perder do que temo que o próprio Deus morra, porque temos a palavra de Cristo. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, 28. Você não imaginaria que Paulo, que tinha ciência de que o temor tem consigo a pena, 1 João 4, 18, e é expulso pelo amor perfeito, nos diria para desenvolver nossa salvação sob uma influência tão desencorajadora. O temor do texto é o temor de ofender um Deus tão bom. Um temor sagrado e digno de nossa pequenez, do qual lemos: bem-aventurado o homem que continuamente teme. Provérbios 28, 14. Um temor reverente do Altíssimo, um pavor piedoso de causar ofensa. Este é o temor que devemos cultivar. Não é o temor que é inimigo da segurança plena, mas é o medo que se opõe à segurança carnal ou à imprudência. Mas e o tremor? O que é isso? É o tremor do escravo? Não, isso não pertence aos herdeiros da graça. Eles têm um tremor que é semelhante à alegria, pois está escrito: alegrai-vos com tremor. Salmos 2, 11. Diante do Senhor não trememos de afronta, mas somos levados a tremer com santa reverência. Sob um senso da presença de Deus, trememos para que não pequemos, trememos para que essa presença não nos seja tirada, para que não entristeçamos o Espírito e envergonhemos o Santo de Israel. Sabemos o que é tremer com a alegria e a glória do amor de Deus derramado em nossa alma pelo Espírito Santo. Os de fora não nos compreendem, mas as pessoas de Deus o entenderão. George Fox foi chamado de Quaker muito provavelmente porque todo o seu corpo parecia tremer sobre a consciência do poder divino. Sabemos o que é lutar contra o pecado sob o impulso divino e sermos cheios de inquietude trêmula enquanto lutamos com o nosso inimigo. O pecado deve nos fazer tremer, e Deus também, de modo que haja uma dupla causa para um solene temor no ofício da vida interior da alma. Não se trata de brincadeira de criança, mas sim de um assunto de enorme relevância. Peço a Deus que saibamos mais do santo tremor para que a terrível majestade do amor divino nos seja revelada de tal forma que possamos ficar prostrados sob sua força, imaginando como nos é permitido permanecer no meio de tal chama de amor, uma sarça ardente, mas que não se consome, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Muitos aprendem por este texto que o senhorio de Cristo é um fogo consumidor para os ímpios, e assim ele é, mas a passagem significa muito mais. O Senhor é um fogo consumidor para nós, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives. Malaquias 3, 2. Ele consumirá em nós tudo o que pode ser consumido. Sua própria natureza em nós não pode ser consumida, mas toda a terra e o mal o serão. Que o tremor possa muito bem apoderar-se de nós ao pensarmos nisso. Apenas o que dele mesmo está em nós sairá da fornalha. Viverá e florescerá no próprio calor do fogo, mas tudo mais terá de desaparecer. Todo sacrifício deve ser salgado com fogo. Marcos 9, 49. Essa é uma disciplina incisiva e que possamos tremer diante dela. Por último, sem detê-los por muito mais tempo, notemos o doce encorajamento que o texto proporciona. Devemos exercitar a nossa salvação por esta razão, pois é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar segundo o seu beneplácito. Filipenses 2,13. Eis aqui a ajuda em um exercício além de seu poder. Eis a ajuda totalmente suficiente para todas as emergências. Eis a ajuda que o enobrece a entender, uma ajuda divina, ajuda tal que, se Satanás colocar sua força máxima e se suas corrupções chegarem ao seu poder máximo, será tal qual o que conseguem suportar naquele dia. A graça totalmente suficiente habita em você, ó cristão. Há um poço de águas vivas dentro de você que jorra. Use o balde então, continue puxando, você nunca o secará. Há uma fonte viva lá dentro. Continue a lutar,
você não esgotará a força vital que Deus colocou dentro de você. Há uma mina crescente de ouro, gaste-a. Continue a espalhar o tesouro em todas as direções. A riqueza inesgotável e divina é sua, portanto, não deixe de colocá-la em prática. Observe o que Deus efetua em nós. Ele trabalha em nós o querer, o desejo após a santidade, a resolução de desbancar o pecado, a pontada aguda da dor proveniente do pecado, a determinação severa de não cairmos nesse pecado novamente. Tudo é de Deus. E aquele que nos concedeu o querer, certamente o cumprirá. Mas aquele que lhe deu o querer, não o deixa parado. Ele efetua em você o poder de realizar, o poder de alcançar a vitória, o poder de destruir a mais elevada nuvem de orgulho virá dele. Deus é o mesmo diante de todas as circunstâncias. Portanto, não temam. Embora a sua vida interior esteja sujeita a 10.000 perigos, Ele lhes dará poder para fazer o que é certo, o justo, o amável e o verdadeiro, pois Ele efetua gloriosamente em nós. Aquilo que Ele efetua em nós é agradável aos seus olhos. Observe as palavras, segundo seu beneplácito. Filipenses 2,13. Dá prazer a Deus vê-lo santificado. É seu prazer vê-lo abnegado. Se você vencer a si mesmo, isso agradará ao Senhor. Confie nisso, pois uma vez que Ele está satisfeito com o resultado e estendeu sua própria mão forte para realizar, você, enquanto põe isso em ação, não o faz em vão, mas com absoluta certeza de sucesso. Ó irmãos e irmãs, o meu coração resplandece com a esperança de estar completamente livre do poder do pecado. Ó, que dia será esse em que nem o pecado nem Satanás atormentarão os prazeres de nosso espírito purificado. Que bem-aventurança será ver o nosso Deus face a face, porque o espírito ímpio e profano foi completamente expulso de nós. Ó dia tão aguardado, venha sobre nós. O melhor céu que eu poderia desejar seria estar perfeitamente livre de mim mesmo, perfeitamente livre de minhas inclinações para a maldade. Não é esse o céu que você deseja também? Se for, você o terá. Se tiver graça suficiente para a perseguir, graça suficiente para trabalhar por ela, terá ainda graça suficiente para triunfar. Assim, dirigi-me ao povo de Deus e deixo-lhes a questão. Quem me dera poder ter me dirigido a todos como cristãos, mas infelizmente, vocês que se rebelam contra o Senhor não virão a Cristo, não confiarão em Jesus. No entanto, para vocês, incrédulos, tem uma mensagem, é apenas uma sentença, e eu a fiz. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. Você não tem nada que se preocupar com pôr algo em ação ainda. Creia primeiro, e quando já tiver crido, lance-se em ação. Contudo, agora, a primeira mensagem do Evangelho para você é esta: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16a. E eis a terrível alternativa: mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16b. Que Deus o salve, por amor a Cristo. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação,
Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.